vamos mais uma vez, né, estar cultuando ao Senhor, refletindo sobre a sua palavra, conhecendo melhor a respeito do seu amor e invadindo mais ainda o que a gente pode alcançar para entender a revelação de Deus, a revelação do seu jeito de cuidar e de querer o melhor para cada um de nós, tá bom? Então esse é o propósito, né, de cultos como o nosso. Por isso ele é terapêutico, porque ele busca conhecer esse amor, entendendo que esse amor de Deus é o grande carinho, é o grande acolhimento do Senhor Deus para com todas as pessoas, sem nenhuma exceção, sem a necessidade de julgamentos, condenações, mas de amar intensamente cada um do jeito que cada um é. Entende? Agora, claro, tudo isso confiado de que o Espírito de Deus sabe muito bem, né? Convencer, converter e santificar as pessoas. Essa é uma obra do Espírito. Entende? Deus ama, Deus respeita, não é, a individualidade de cada um e as consequências também. Ele permite que ocorram, não é, o resultado das nossas preferências, o resultado das nossas decisões. É por isso que há o sofrimento, né? Porque muitas das decisões que tomamos ou que as pessoas tomam é o inferno, né? E Deus respeita isso, porque é resultado da vontade de cada um. Deus não obriga ninguém a nada. Deus ama, Deus chama, Deus atrai, Deus faz uma série de ajudas para as pessoas, mas ele não obriga ninguém a nada. E as consequências, naturalmente, acontecem, né, a partir dessas decisões pessoais que cada um toma, tá? No texto do Salmo 119, versículo 150, o texto bíblico diz assim: aproximam-se os que me perseguem maliciosamente, andam afastados da tua lei. Quer dizer, eu estou perto da tua lei, Senhor, mas eles estão afastados, por isso eles me perseguem maliciosamente. Então essa é uma palavra do salmista, né? Mas aí a gente vai para a paráfrase terapêutica, que diz o seguinte: somos bem-aventurados. Eu queria chamar muito a atenção para essa maneira da gente entender o texto, tá bom? A letra a gente viu. O que é que o salmista entendia do que acontecia. Agora nós vamos conhecer o que é que essa maneira, essa paráfrase terapêutica nos faz compreender dentro do contexto bíblico. E a gente então deve desfrutar ao máximo disso que vamos ler agora, tá? Conhecendo bem a maneira de Deus nos amar. Então veja, somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, tem nos protegido tão bem. Olha só, a graça, o Espírito tem nos protegido tão bem e temos descansado tanto nele, temos descansado tanto nessa maneira dele cuidar da gente, que não temos percebido. Olha a diferença do salmista. Que não temos percebido nem nos angustiado. Mais ainda a diferença para o salmista, né? Nem temos percebido, nem temos nos angustiado com a aproximação de possíveis, né? Possíveis perseguidores maliciosos, tá bom? Deixa eu botar aqui esses possíveis. Aproximação de, porque muitas vezes a gente, né, dentro das nossas fragilidades, das nossas limitações, a gente tende a julgar as pessoas. Então se aproxima alguém, mas como ele não é ou não faz o que a gente acha que seria o ideal, a gente classifica como alguém que deve ser entendido como nosso inimigo. Entende? A gente classifica a pessoa como sendo nosso inimigo. E às vezes não é.
às vezes é o jeito dela, é a maneira dela nos ajudar ou de estar ao nosso lado, e a gente está julgando e condenando erradamente. Então, de possíveis perseguidores, não é? Maliciosos, tá bom? Então, isso mostra a nossa diferença, né? Veja o que é a letra e o que é o espírito. A letra faz o que o salmista mencionou, esse pavor, esse... né? Senhor, estão se aproximando de mim os que me perseguem maliciosamente. Então, essa é a letra. Mas acontece que quando você confia em Deus, quando você sabe da proteção de Deus, da sabedoria de Deus, da onisciência de Deus, você não fica se angustiando com isso. Você está tranquilo, porque Deus sabe como cuidar de você. Você descansa, né? E às vezes nem percebe esses males todos que o salmista ouvia, né, quando estava cantando ao Senhor. Tá bom? Então isso nos faz bem-aventurados diante de Deus. Muito bem. Com esse espírito, com essa compreensão, né, da revelação de Deus, é que a gente tem avisado, tem informado, a gente tem relembrado para não perder o foco, né, de que o nosso culto matutino, ele é saber mais sobre a revelação divina. Esse é o nosso objetivo. Saber mais a respeito da revelação divina. Olhar a letra que está no texto bíblico, mas a gente ir além da letra e conhecer o espírito, né, da revelação de Deus. Tá bom? A letra pode nos falar muito, mas quem vai realmente nos falar do amor de Deus é esse espírito que está por trás, né? Aquilo que foi revelado, mostrado ao salmista ou aos escritores bíblicos, e eles, dentro das limitações deles, não conseguiram perceber como deveriam, né? A gente não pode criticar, lembro isto, porque nós mesmos, mesmo depois de Cristo, ainda, né, capengamos muito, né, em conhecer esse amor de Deus, e a conhecer e viver esse amor de Deus. É por isso que ainda somos muito preconceituosos, muito prepotentes, muito. Somos ainda demais, exageradamente, entende? Mesmo com toda a ação que o Espírito tem operado em nós. Tá bom? Então, essa é a nossa limitação, e dos escritores bíblicos também. Tá? Assim, não é? Nós temos conversado o que é que ele seria, o que é que Jesus seria ou faria se estivesse em nosso lugar. Tá? No domingo, a gente falou que Cristo é a perfeita compreensão da revelação de Deus. É a perfeita. Quer que saber a revelação de Deus? Olhe para Jesus. Não olhe para Davi. Não olhe para Moisés. Não olhe para Isaías. Olhe para Jesus, porque Jesus é a perfeita compreensão da revelação divina. Né? Na Bíblia, precisamos sempre distinguir a letra do Espírito. É o que nós temos feito. Tá? A letra fala uma coisa, mas muitas vezes a letra ela é resultado das limitações dos escritores. A gente tem que olhar que através da letra a gente chegue ao espírito da revelação. O que realmente Deus estava falando para aqueles escritores. Por exemplo, né, eu gosto muito dos exageros para que a gente possa guardar bem a situação. Lá está Moisés entendendo que o amor de Deus, porque Deus é amor, entendendo que o amor de Deus disse a ele, entre em Canaã e mate todas as pessoas. Isso ele entendeu. Mas se você perguntar a Jesus, Senhor, tu mandarias Moisés matar, né, todas as pessoas? O meu Jesus diria não. Eu nunca diria uma coisa dessa. Porque o inimigo, se é que eram inimigos, devem ser amados. Não mortos, não assassinados, não perseguidos, não prejudicados. Eles devem ser amados. Qualquer que seja o preço. E o Jesus, né? E o Deus que eu conheço poderia, se fosse o caso, se é que fosse a vontade dele, o Deus que eu conheço daria aquela Canaã tranquilamente a Moisés e ao povo de Israel, independente de matar tanta gente. Ele daria. Tá bom? Se é que Deus queria dar mesmo aquela terra para ele, tá? Se não foi só um entendimento de Moisés na sua ânsia
de conquistas e matanças e guerras, né? Olha que coisa interessante para a gente pensar um momento qualquer, né? Muito sério isso. Para que território? Para que terra? O povo de Israel podia servir ao Senhor em qualquer lugar, não é? Vivendo, inclusive, entre os jebuseus. Ah, não, precisava matar para que o povo não desobedecesse. Ué, não é o povo de Deus? Bom, isso aí é uma questão para outra conversa, né? Na terça-feira, na segunda-feira, a gente falou que na Bíblia precisamos sempre distinguir a letra do Espírito, né? Na terça, para isto, a graça nos capacita com a mente de Cristo, tá? Na quarta-feira, conversamos que devemos sempre fazer uma pergunta: o que Cristo faria se estivesse em meu lugar? Tá? Essa é uma pergunta que ajuda muito a gente a ter uma visão da vontade de Deus no nosso dia a dia. Tá? E hoje a gente lembra o seguinte: o Espírito nos guia a toda a verdade. Olha que coisa linda. Olha, gente, por que tanta angústia? Se o Espírito nos guia a toda a verdade. Entendeu? Então é de descansar. O Evangelho é descanso. Fé é descansar. Não é dizer a Deus o que é que ele tem que fazer. Não é dizer a Deus o que é que ele tem, não é, que atender você. Não é isso. Fé não é isso. Isso é falta de fé. Porque a fé leva a gente a descansar. Deus sabe como cuidar de mim. Eu não tenho que ficar angustiado, preocupado, não é? Nem dizer a ele como é que seria melhor ele fazer. Ele sabe cuidar de mim. Tá bom? Então, veja só alguns versículos. 1 João 2,27, a Bíblia diz que para ele nos guiar, para o Espírito nos guiar a toda a verdade, ele nem precisa que alguém nos ensine. Ele nem precisa de ninguém. Se por acaso eu sou alguém guiado pelo Espírito de Deus, né? Pelo próprio Deus, e vou morar no deserto e não tem ninguém lá, eu serei uma pessoa guiada pelo Espírito, porque ele não precisa de pessoas para me instruir. Ele sabe me instruir. Que lindo, que belo. Isso é motivo para a gente descansar no Senhor, deixar de julgar as pessoas e descansar no Senhor, né? Agora veja Jeremias 24:7. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me. Que lindo! Deus, vou dar a eles um coração capaz de conhecer-me e de compreender que eu sou Yahvé, o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. É Deus quem faz isso na gente. Não é o nosso empenho, a nossa dedicação, né? Veja só Jeremias 32, versículo 29 e 30. E lhes darei um só propósito, um só coração e um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre, para o seu bem e para o bem de seus filhos no futuro. Farei com eles uma aliança eterna, não deixarei de abençoá-los com tudo de bom, e colocarei o meu temor no íntimo do seu ser, para que nunca mais se afastem da minha pessoa. Essa é uma promessa que ele cumpre em Jesus. Todo mundo que chega perto de Deus, né, através do novo nascimento, recebe tudo isso. Jeremias 31:33 diz assim: Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel. Aí não é aquele Israel, não, é com os salvos, né? A Israel aí é apenas uma ilustração. É com os salvos, os guiados pelo Espírito de Deus, né? Comunidade de Israel, passados aqueles dias, afirma o Senhor, registrarei o conteúdo da minha Torá, lei na mente deles, e escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo, nem seu irmão, pregando: eis que precisas conhecer quem é Yahvé, o Senhor, porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os idosos, dos mais pobres
aos mais ricos, garante o Senhor, porque eu mesmo lhe perdoarei a malignidade e não me permitirei a recordar mais dos seus erros e pecados. Tá? É Ele quem opera isso. Tá bom? É Ele quem opera isso em nós. É da vontade dele, porque Ele sabe que se esperar de nós não acontece nada. É Ele que tem que fazer, né? E Ele faz através do seu Espírito na vida da gente. Tá bom? Aqui tem sobre, né, o culto a Deus, falando a respeito do culto a Deus. E esse culto a Deus, a gente, só para poder relembrar, eu lembro aqui que uma das maneiras poderosas, né, de estarmos cultuando realmente ao Senhor, aí eu coloco aqui, deixa eu escrever aqui nos comentários, cadê comentários? Saiu. Então eu coloco que, deixa primeiro eu dar aqui um bom dia, né? Um bom dia para a irmã Ivete e um bom dia para a irmã Maria Arideia, tá bom? Muito bom dia a vocês. Então, aqui tem mais pessoas que já curtiram, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Né? Então, a gente lembra que o verdadeiro culto a Deus é divulgar e viver o amor de Deus com todos. Olha, a gente precisa falar mais disso, tanto para nós mesmos, né? Como para as outras pessoas. As pessoas têm esquecido muito disso. O nosso egoísmo, né, cristão, o nosso egocentrismo, né, evangélico, tem feito com que a gente esqueça essa verdade. E às vezes, anjos precisam estar sempre nos lembrando, entendeu? Porque somos altamente preconceituosos e prepotentes. Nós nos achamos o máximo e todo mundo é menos do que a gente. E está errado, tá? Então, divulgar e viver que o amor de Deus é com todas as pessoas, sem nenhuma exceção, isso vai ajudar muita gente. E essa é uma maneira de cultuar a Deus, tá bom? Vai fazer uma diferença no reino de Deus muito maior do que o blá 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 do domingo que a gente faz, né? Dizendo a Deus um bocado de coisa, aquelas coisas repetidas que a gente faz e fala todo domingo, tá? Então, as pessoas precisam ouvir isso mais. E nós também, para que a gente diminua cada vez mais essa arrogância que nós temos e às vezes não, e que nos leva a esquecer esse amor de Deus para com todas as pessoas, sem exceção. Muito bem, vamos aqui vamos falar sobre o texto bíblico. Antes, deixa eu só relembrar mais uma vez essa estratégia, né, que nós estamos colocando em prática, que é o de gravar o culto aqui no Facebook e de guardar esse material lá no YouTube, né? Porque o YouTube tem uma facilidade maior de divulgar esse trabalho, não é, aquilo que estamos fazendo. Então a gente coloca lá e a gente convida as pessoas para que, não é, possam curtir, comentar, compartilhar, porque fazendo isto, o YouTube então divulga para mais pessoas ainda, né? Mostra, deixa disponível para mais pessoas ainda, tá bom? Ok, então vamos aqui para o texto bíblico. Nós estamos em João, capítulo 6, versículo 1 a 21, é a primeira parte do capítulo 6. Né? E aqui estamos falando sobre o milagre dos 5.000, né? Dos 5.000 pães que foram distribuídos, não é dos 5.000 pães, mas dos pães que foram distribuídos para mais de 5.000 pessoas. Então aqui está o versículo 5 e 6. Então Jesus, olha, ele estava com os discípulos, subiu ao monte, a multidão seguia, né? E o texto diz assim, versículo 5. Então Jesus levantou os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. Ora, o texto já dizia antes que uma multidão estava seguindo ele quando ele chegou ali em Tiberíades, tá? Uma multidão já estava, né, seguindo ele, pelo que ouviram falar sobre o que ele fazia, né, a pregação dele, mas principalmente pelos milagres dele. Então, ele, como eu falei, muito provavelmente, e o texto dá a entender, que ele subiu no monte, ficou lá em cima no monte, e ficou só com os discípulos, tá? Só conversando com os discípulos.
né? É o que dá a entender o texto. E a multidão provavelmente estava lá, mas não estava, digamos, né, muito próximo. Mas agora ele olha, né, provavelmente já está ali um horário de almoço, de comida. Ele então está conversando com os discípulos, ele levanta os olhos e vê uma multidão que está por ali, acompanhando ele, né? Aí ele então, e é isso que então o texto está trabalhando. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, né, que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Onde é que vamos? Falou para os discípulos, né, os apóstolos, e ele olha então para Felipe e diz: vem cá, que sugestão você dá para onde a gente vai comprar pão para dar para... Né? Então, a ideia de que havia, né, alguma condição de comprar muito pão para dar para aquela multidão. Tá bom? Havia muita condição. Né? Jesus não faria essa pergunta a aquelas pessoas. E agora, mas dizia isto para experimentar, versículo 6. Pois ele bem sabia o que ia fazer. Bom, isso aqui é uma interpretação do escritor. Ele quer mostrar que Jesus é onisciente. Ele já sabia, né, o que iria acontecer, ele já sabia exatamente como iria agir. Né? E como foi escrito posteriormente aos fatos, ou seja, como é isso aqui? Jesus morreu no ano 30. Isso aqui deve ter ocorrido no segundo ano do ministério de Jesus, né? Ano 29. E o texto foi escrito 60 anos depois. Tá? 60 anos, mais ou menos, né? 60 anos depois, por João Evangelista. Então, muito depois, ele não só está registrando o que aconteceu dentro da visão dele, o que é que deveria ser lembrado de Jesus, para falar aos gnósticos, é esse o objetivo desse evangelho, né? Então, não somente registrando o que aconteceu, mas interpretando o que aconteceu. E é isso que ele está fazendo aqui. Jesus falou isso para Felipe, mas era porque ele queria experimentar Felipe e os outros, porque ele sabia o que iria fazer, não é? O que iria acontecer e o que iria fazer para atender aquela necessidade. Tá bom? Então é uma interpretação do escritor. Não é? Jesus não falou assim: olha, eu estou fazendo isso para experimentar vocês. Ou, se disse, não foi registrado, também não faz diferença. Tá bom? Mas o importante é que ele está escrevendo muito posterior e explicando cada ato, cada ação de Jesus agora em relação a esta situação. Tá? Então é isso que o texto está voltado, está preocupado em mostrar. Na continuação dos versículos, a gente vai ver então o enriquecimento de tudo isso que João Evangelista está querendo mostrar neste sinal. Qual é o sinal que ele está fazendo aí, que ele está mostrando sobre Jesus? A multiplicação dos pães para mais de 5.000 pessoas. Tá bom? Ok. Alguns estudiosos entendem que Jesus fez essa multiplicação dos pães no início do ministério dele e outra multiplicação no final do ministério dele. Tá? Pode ser também que seja só uma experiência. Tá? Somente uma vez ele fez isso. Pode ser. Agora, cada um recebeu uma informação diferente, então entenderam que seriam momentos diferentes do ministério de Jesus. Vamos ver aqui. O que deveria nos incomodar como cristãos? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Nós estamos, na quinta-feira, nós estamos lendo, Nós estamos lendo e comentando um texto que colocamos para estar conversando nessas oportunidades. O título do texto é o seguinte, veja só. Cadê texto? Cadê você? O título do texto é O Mundo... Não, esse aqui foi o que eu coloquei. Pronto, aqui é o título do texto. O mundo seria mais pacífico se não houvesse religião? Tá? É uma pergunta. Porque o escritor está analisando a história da humanidade a partir das guerras envolvendo as religiões no mundo.
Então ele está questionando, se não houvesse religião, o mundo seria mais pacífico? Bom, ele está fazendo algo muito mais abrangente. Eu, pessoalmente, estou aproveitando esse texto para fazer a seguinte questão. O mundo seria mais pacífico sem o cristianismo? Por que isso? Porque o cristianismo foi o motivo, né, ou criou os motivos para ser o fator que mais promoveu guerras sobre a face da Terra. Entendeu? Foi o fator, criou os fatores para que tivesse as guerras mais sangrentas. Foi quem mais matou, não é, na história da humanidade, usando o nome de Jesus. Tá? Na Idade Média, né? Na Idade Moderna, na Idade Contemporânea. Então, o cristianismo foi quem mais desenvolveu guerras e matanças na humanidade. Né? Claro que a gente vai distinguir aí o seguinte, existe o cristianismo trigo e existe o cristianismo joio. O cristianismo trigo são os verdadeiros seguidores de Jesus. Esses são pacíficos, esses são ovelhas, esses são tranquilos, esses dão a face quando alguém bate na outra, esses andam a segunda milha. Esses não promovem guerra. Agora, o cristianismo joio faz tudo ao contrário. Entendeu? Age de maneira totalmente ao contrário. O cristianismo joio, ele é guerrento, ele é engangento, ele é briguento, ele é violento. Entendeu? O cristianismo joio, ele está disposto a matar para dizer que está defendendo Jesus. Então, esse é o cristianismo joio. Né? Então, quem é que está no domínio do cristianismo que a gente conhece? O cristianismo joio. Né? Por exemplo, entre quem faz a paz e entre quem faz a guerra, quem faz a guerra termina dominando mais não só as pessoas, porque as pessoas têm medo dessas pessoas guerrentas, né? Mas também porque é quem faz mais as histórias, é quem conta a história. Então, a pergunta é, o mundo seria um lugar mais tranquilo, mais pacífico, né, se não houvesse cristianismo? Então, essa é a questão que a gente está levantando. Na afirmativa que ele fez, diz assim, razões que levam ao início de uma guerra são múltiplas. Ele falando, né, o escritor. Religião e guerra são dois temas que muitas vezes se cruzam. Desde as cruzadas em 1095 até hoje em dia, vimos inúmeros conflitos travados em nome da fé. É o registro dele. Aí a gente analisou uma série de circunstâncias que já conversamos no nosso encontro passado. Né? Agora, diante dessa afirmativa dele, a gente está mas o cristianismo institucionalizou isso, ou seja, institucionalizou a guerra. Né? Então vamos ver aqui as disputas, já conversamos algumas coisas, né? Então já falamos que o cristianismo, né, travou isso, desenvolveu isso, impondo o cristianismo oficial sobre toda a religião no Império Romano, apoiando o Império Romano contra os bárbaros vizinhos, apoiando e incentivando para fazer guerra mesmo, matar, né? Apoiando morte dos opositores do imperador. O cristianismo fez isso, né? Agora, vamos lembrar o seguinte, o cristianismo, né, agindo contra o Império Romano, convertendo bárbaros invasores. A ideia era assim, como o Império Romano estava em decadência e meio desobediente às orientações e às vontades do cristianismo, então o cristianismo fez o seguinte, foi evangelizar os bárbaros vizinhos do Império Romano, os bárbaros, foi evangelizar, né, e incentivar esses bárbaros a invadirem o Império Romano.
Quem pode confiar numa raça dessa, né? Então, primeiro se beneficiaram do Império Romano. Aí agora, eles, como não estavam sendo atendidos bem, então eles agora foram para os bárbaros vizinhos, né? Evangelizaram, entre aspas, né? Olha, sejam cristãos, né? É muito melhor ser cristão. Aí falava lá os motivos, né? Os motivos políticos para isso, os motivos lá gerais. Sejam cristãos. Aí eles se tornavam cristãos ou não, e incentivavam esses bárbaros vizinhos a invadirem o Império Romano. Nós, cristãos, não somos confiáveis. Interessante, né? Outra coisa, o cristianismo, né? O cristianismo cadê? Para derrubar ou impor reis. Sim, na hora que o Império Romano caiu, né, que agora estava os vários bárbaros tomando conta do Império Romano, então agora o cristianismo começou a atuar assim: olha, se você não fizer do jeito que eu quero, eu tiro você e boto o outro em seu lugar. E fazia. Havia o que hoje a gente sabe sobre excomunhão, foi criado naquela época, né? Você vai ser excomungado. A ideia era essa. Então o rei não era obediente ao cristianismo, então ele era excomungado. Excomungado naquela época, hoje nem tanto, mas naquela época era assim: se você matasse uma pessoa excomungada, você estava fazendo um bem para Deus. Então era uma maneira que o cristianismo tinha de aterrorizar aquelas pessoas que não fossem obedientes aos seus interesses. E fez isso muitas vezes. Tem um caso que é contado de um rei que foi excomungado. Acredito que ele era da Alemanha, daquela região ali, né? E a igreja, o Papa, que era o líder do cristianismo, né, ficava em Roma. Esse rei saiu da Alemanha a cavalo com os seus militares para ir pedir desculpas ao imperador. Não me recordo o nome desse rei. Ele atravessou toda aquela região, inclusive, não é, os Andes, que eram lugares que são ainda, né, grandes montanhas e muito frio, muita dificuldade. Ele atravessou tudo isso como penitência para ser agradável ao Papa. Ele atravessou tudo isso, chegou lá onde estava o Papa não o recebeu, e para mostrar penitência, ele ficou vários dias lá fora, né, passando frio, passando dificuldade, passando por problemas, para que fosse depois aceito o perdão dele. Eu acho que ele foi perdoado. Eu não me recordo bem. Mas a humilhação serviu para mostrar a todos os outros reis o poder do cristianismo. Coisa do cão. Isso não é de Deus. Isso é do cão, isso é o diabo. É a alegria do diabo. Não é que o Papa fosse, não. É o cristianismo, para você ver onde chegou esse cristianismo. É por isso que eu digo que o nosso cristianismo ele é doente. Entendeu? Porque o joio toma conta dele e ele mostra ao mundo o averso do que seja realmente cristianismo. Entendeu? Porque quem dirige esse cristianismo é o joio, não é o trigo, é o joio. Não são as ovelhas, são os bodes. Então essa coisa ruim, maléfica, diabólica, em nome de Jesus, em nome de Deus, fazendo exatamente o que Jesus e Deus jamais gostaria que fosse feito. Tá? Tem mais. Vamos ver aqui. Apoiando a morte de opositores do imperador, já vimos, né? O Império Romano convertendo bárbaros para derrubar e impor reis, para perseguir e matar falsos cristãos, né? É o que é chamado de Inquisição. Existem relatos que nem o diabo acredita, que foram promovidos pela Inquisição
para proteger, entre aspas, né? Para proteger a fé cristã. Quem fez isso? Nós, cristãos. O mundo seria mais tranquilo se não houvesse cristianismo? Esse cristianismo que a gente conhece, sim. O mundo seria muito mais pacífico, muito mais tranquilo. Haveria menos guerras, haveriam menos inimizades, haveria menos dores. Esse cristianismo que a gente tem visto aí, se não existisse essa coisa, o mundo seria menos ruim. Incrível, né? E olhe, fazem tudo isso, fazem, que eu digo, vou botar todo mundo junto, né? Porque somos todos cristãos. Fazemos tudo isto usando o nome de Jesus, usando o nome de Deus. Isso deveria nos incomodar, queridos, como cristãos. A gente não tem que estar preocupado com os males que, entre aspas, o mundo oferece, porque nós somos muitas vezes piores do que eles. Vou repetir o que C.S. Lewis disse, só para ilustrar tudo isso. Ele disse assim: entre os homens maus, os que são religiosos são os piores. Piores. Entre os homens maus, os que são religiosos são os piores. Porque usam a religião, usam Deus, usam Jesus para toda a maldade que está no coração deles, dizendo que estão defendendo Deus e Jesus. Esse é o cristianismo que a gente assiste, esse é o cristianismo que o mundo vê. Agora me diga uma coisa, esse é o que a gente mostra. Para que o mundo quer isso? Para que o mundo quer ser cristão? Para ser pior do que o que poderiam estar sendo. E quando, veja só, estamos falando do que o joio faz, né? Dirigindo o cristianismo. E quando o trigo se cala, quando o trigo fica calado, nós estamos sendo coniventes. Quando aquilo que o joio faz não nos incomoda, nós estamos sendo coniventes. Entende? Esse é o cristianismo que tem aí. E isso, queridos, tem que nos incomodar. Se somos novas criaturas e se o Espírito de Deus habita em nós, tem que nos incomodar. Vamos esquecer a maldade dos outros e vamos lembrar da nossa, que a nossa é mais vergonhosa. Vamos esquecer de ficar julgando e condenando as pessoas porque eles não são ou não fazem o que a gente é ou o que a gente faz. Vamos esquecer isso e lembrar da perversidade que nós temos cometido. Em nome de Jesus. Isso tem que nos incomodar. Tá bom? Ok. Isso é o que nós queríamos lembrar. Tem mais coisas aqui que a gente vai falar na semana que vem, né? Aqui, deixa eu marcar aqui para a gente continuar. Perseguir e matar falsos cristãos. Bom, a gente vai ficar aqui. Para a semana que vem, a gente continuar nele. Cadê? Pronto, está marcado. Vamos aqui, então, para um outro momento do nosso culto, né? Vamos falar um pouquinho sobre a declaração doutrinária. Declaração doutrinária. Valdênio, que alegria, Valdênio. Prazer em estar com você aqui também, tá bom? Alegria, muito grande. Deus abençoe. Declaração doutrinária. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu chegar aqui no local aqui. Nós estávamos falando, né? Começamos já essa semana, conversamos ontem também, a respeito dessa declaração aqui. Historicamente, ele, Deus, né? Deus Pai, ele se revelou primeiro como Pai ao povo de Israel, que escolheu consoante os propósitos de sua graça.
Bom, nós já conversamos um pouquinho sobre cada um desses aspectos. Lembramos que historicamente tem a ver com a história da humanidade, não é? O relato da história. Mas lembramos também que esse negócio de que ele se revelou primeiro como pai ao povo de Israel não é verdade. Porque antes de Abraão já haviam povos que Deus já amava muito. Então Deus não ficou calado para esses povos para depois aparecer para Israel, não. Deus ama Israel na mesma intensidade que ama qualquer outro povo. Lembrando que não tem povo pior ou melhor, não. São todos farinha do mesmo saco. Todos são dignos, inclusive nós. Todos são dignos de perdição eterna, banidos da face do Senhor. Não tem povo bom, não. A Bíblia diz que não há um justo, não há ninguém que busque a Deus. Então esse negócio de botar Israel num pedestal, isso é coisa humana, isso é falso, isso é mentiroso. Entendeu? Israel é tão... Paulo diz isso lá em Romanos. Israel é tão carente de salvação quanto qualquer outro povo. É tão mal, perverso e ruim quanto qualquer outro povo. Tão distante de Deus e tão afeiçoado ao inferno quanto qualquer outro povo. Entendeu? Então vamos sair dessa propaganda que colocaram na cabeça da gente de que Israel, eu já cheguei a ler isso, Israel é o relógio de Deus. É mentira. Deus ama Israel da mesma forma que ama qualquer povo. Ah, e por que ele veio por Israel? Talvez porque Israel era o pior povo de todos os povos, com toda a arrogância que aquele povo tinha e tem até hoje. Todas as religiões do mundo reconhecem Jesus, no mínimo, como profeta de Deus. Homem ungido de Deus. Todas as religiões do mundo. Israel, o judaísmo, não aceita nem isso. Não aceita nem isso. Então pode ser que Jesus veio por Israel porque era o pior de todos. Imagine, nasceu lá e foi rejeitado do jeito que foi, né? E aquele povo reagiu e tem reagido como tem rejeitado, como tem reagido. Imagine se ele não tivesse vindo por aquele povo. Muito menos os israelitas estariam salvos hoje. Então talvez foi até a misericórdia de Deus que fez com que nascesse naquela raça para que um número maior de gente, não é, fosse convertido daquela arrogância que eles tinham. Entendeu? Então vamos sair dessa propaganda que é feita, isso é falso. E sabe uma coisa que eu já ouvi? Veja só, uma coisa contra Deus. Eu já ouvi assim, pessoas evangélicos aceitam o acordo feito com Israel. Presta atenção nisso, gente. Evangélicos fazem acordo com Israel, evangélicos, as missões evangelizadoras, não é? Fazem acordo com Israel, vão para lá, mas não podem evangelizar judeus. Não podem evangelizar judeus, é o acordo que é feito. Vai evangelizar outras pessoas, mas judeus não é para ser evangelizado. Isso é de Deus? Um povo que é tão carente de salvação quanto qualquer outro povo? A arrogância é grande, queridos. A arrogância, a prepotência é grande. Eles são, né? Eles são autossuficientes na questão de fé. O resto é resto. São carentes de salvação. Entende? Então, muito bem. Vimos aí esse negócio de que primeiro Deus se revelou a Israel. Não, isso aí na cabeça pequena e prepotente de Israel, de Moisés e dos outros, foi assim. Mas essa não é a realidade, porque Deus ama a todos. Deus, quando Abraão, lembra de Abraão? Na época de Abraão, ele conheceu Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, quer dizer, antes de Israel, antes de Abraão, Deus já tinha uma religião estabelecida. Uma não, talvez muitas. Diferentes de Israel, do judaísmo, diferentes entre elas, mas Deus já tinha gente falando, já estava falando a muita gente.
Não começou em Israel, não. Israel é que na sua prepotência, Moisés na sua prepotência, entendeu que tudo só começou com Abraão. Que Deusinho pequeno de Moisés para entender isso. Deus amava a humanidade desde a época de Adão e esteve falando, se revelando, amando, cuidando, querendo e atraindo todas as pessoas sobre a face da terra porque ele ama a todos e não a partir de Abraão. Entende? Então, muito bem. Israel é que entendeu esse negócio. E a gente não pode cair nesse negócio, nessa prepotência deles, não. Não podemos cair nisso, não. A gente tem que entender que o amor de Deus é maior do que a prepotência, né, do judaísmo, tá bom? E aí a gente viu, né, que para Israel, do mesmo jeito que aconteceu com Israel, outros povos também tinham outras religiões e achavam que o Deus que eles entendiam era o pai deles. Isso é normal, isso acontece. A gente não tem isso também, essa ganância, a gente não tem esse egocentrismo, não é? A gente tem, nós evangélicos temos demais até. Eu acho que a gente até bate recorde acima dos judeus nessa prepotência nossa. Nós é que somos os salvos, nós é que somos de Deus, nós é que agradamos a Deus, nós é que somos os bons, Deus é que age pra gente. Isso é tolice, isso é meninice. Eu tenho um neto pequenininho, ele sempre lembra, é meu, o meu é melhor, o meu é coisa infantil. E nós somos tremendamente infantis. Se Deus ama todo mundo, por que ele vai ter atenção especial, atenção diferenciada conosco? Ele ama a todos. Ele me ama do mesmo jeito que ama qualquer outra pessoa sobre a face da terra. Ah, mas eu sirvo que nada. A Bíblia diz que por mim mesmo não há um justo, ninguém busca Deus e ninguém entende Deus. O pouquinho que eu sou, um pouquinho que eu faço, é pelo mérito e a misericórdia do Senhor. Então não é mérito meu. Entende? A gente tem que sair desse egoísmo e desse egocentrismo doentio que nos tapa os olhos para a verdade. Jesus falou para os discípulos, olhem, infantis, crianças, eu tenho outras ovelhas além de vocês, eu tenho outras ovelhas além desse rebanho. Graças a Deus, ele tem. Talvez é quem vai salvar o céu, porque se fosse todo mundo igual a mim, ia ser um desastre. Mas tem gente também sendo trabalhada por ele. Muito bem. Então, aqui, só para os cristãos, né? Deixa eu ver meu horário aqui, já não dá mais para falar, então amanhã a gente lembra aqui sobre, né, isso aqui, tá? Deixa eu marcar aqui para os cristãos o que é esse Deus Pai, né, que a gente pode estar mencionando aqui. Bom, eu acho que não vai dar tempo, deixa eu ver se dá tempo. Dá. Eu tenho 2 minutos, a gente vai conversar sobre o que está no Facebook, tá? Deixa eu... O que é que eu coloquei lá no Facebook desde ontem e que serve para a gente, né? E serve para a gente aqui. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Deixa eu abrir aqui o Facebook, aqui na tela, para a gente acompanhar. Cadê? Facebook, você entrou? Entrou. Deixa eu botar aqui para poder eu ficar olhando para o lado certo. Ok. Então, está aqui o culto de hoje, né? O culto de hoje já está, né? Já está curtido. Aqui temos 5 pessoas: Sebastião Monteiro, Marcos Souza, Kátia Lauton, Ivete Espíndola e Maria Arideia. Esses já curtiram o culto de hoje. Tem aqui falando sobre o dia de hoje, né? O dia de hoje... Deixa eu falar rapidinho aqui. Bom, o mês a gente já sabe, é o mês vermelho e o mês laranja. Hoje é o dia dos desejos para o ano novo no Vale do Aço, dia do Vale do Aço, desde 1998, e dia do bacon. É o Dia Nacional da Luta e Defesa pelo Ministério do Trabalho e dos Direitos Trabalhistas.
Dia Mundial do Cessar-Fogo a todo conflito bélico no mundo. E Dia Internacional da História da Fotografia e da História contada pela fotografia. Tá bom? E aqui tem orientações como fazer a vida melhor, mas não vai dar tempo a gente comentar, não é? Mas está lá no Facebook, pode dar uma olhada depois. Aqui tem um vídeo, estudo sobre Babilônia do cristianismo joio, não é? Está aqui. Temos aqui um estudo sobre anjos na Bíblia, um estudo, né, um vídeo estudo sobre isto. Aqui tem um banner convidando as pessoas, né, para o nosso culto matutino e os temas que a gente desenvolve durante cada dia da semana. Aqui tem um estudo sobre psicanálise, outro sobre terapia familiar e outro sobre vença a rotina nociva conjugal. Tá? Então, são cursos muito interessantes que vale a pena você dar uma olhada, se interessa para você. Aqui tem independente de igreja e de religião, né? Um convite para que você passe pelo novo nascimento, independente de negócio de igreja, de religião, mas você conheça essa mudança de vida, passe pelo novo nascimento. Aqui tem um vídeo sobre uma lição de vida. Aqui tem outro vídeo, um banner sobre Igreja de Cristo é um hospital, né? Aqui tem outro banner sobre a verdadeira fé religiosa, a verdadeira fé, o que é isso? Aqui tem um convite, né, do Psicalme, nos deixe de te ajudar na sua dor e angústia. Aqui tem um convite para uma página onde você tem lá registrado muitos maus testemunhos nossos cristãos que estão sendo vistos pela humanidade, né? Estão registrados. Aqui tem um estudo sobre Deus Pai e tem a ver com isso que a gente conversou hoje. Deus Pai. Aqui tem o estudo que conversamos ontem sobre os recados bíblicos aos ricos. Aqui tem uma série de artigos que escrevemos para uma página aqui na cidade. E aqui o culto de ontem, tá bom? Esse culto de ontem foi curtido enquanto ele estava disponível no Facebook, porque depois ele foi para o YouTube, e é assim, ó, como está aqui, ó. Clicou na imagem, vai lá para o YouTube para assistir, tá? Mas enquanto estava disponível, né, o culto foi curtido por essas pessoas aqui. Marinês, Valmiro e Maria Arideia, tá? Foram curtidos por essas pessoas. Deixe-me ver aqui. Vamos lá para a nossa oração final, né? E essa oração é um poema. A gente vai ler o poema porque ele ilustra bem aquilo que a gente gostaria de falar para Deus nessa oportunidade. Vamos ver aqui. Diz assim: Senhor, nosso amado Deus, neste culto, nesta manhã, nos apresentamos gratos a Ti por estar trabalhando a nossa alma, fazendo milagres em nós, cada dia nos parecendo mais com Teu Filho Jesus, nos livrando de nós mesmos, nos fazendo ser a Tua luz. Imploramos, Senhor, com o que estás operando e nos abraça, que o mundo ao redor se beneficie, que seja abençoado e que por Teu nome, para a Tua glória e por Tua graça, todo o mundo seja mais feliz por conviver conosco. Todas as pessoas sejam atraídas a Ti, atraídas ao Teu favor, por sermos o sal vivo que estás a nos fazer com o Teu amor. Por favor, Senhor Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador, por conhecermos, sentirmos e querermos o Teu amor, nos faça sempre pessoas inconformadas com este mundo, negadores da mentira e violência, de toda a impiedade, contudo, cristãos inconformados com a injustiça escancarada, a exploração gananciosa, maligna e compartilhada, cristãos indignados com esse sistema capitalista de Mamon. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje, imploramos por conforto aos enfermos Teus amados
e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre, em toda a eternidade. Amém. Esta é a nossa oração, tá bom? O lembrete que temos diz que no link 7, na descrição deste culto, no link 7 você tem aqueles 3 cursos que nós mencionamos, tá bom? Tem no link 4 as lives que nos ajudam sobre vários estudos sobre o fim do casamento infeliz. Muito interessante, vale a pena você dar uma olhada. E amanhã, o que deveria nos incomodar no nosso convívio nacional. O que deveria nos incomodar como cristãos no nosso convívio, né? E lembrando que o PS CAPES, né, Casa de Apoio, tem trabalhado para ajudar pessoas na questão emocional, existencial e espiritual. E hoje à noite nós vamos ter um encontro com muitas pessoas para estarmos trabalhando, conversando, orando a respeito das necessidades deles, tá bom? O que mais? Hoje é um ótimo dia para repensar sua vida com seus colegas e amigos. O que é que Jesus faria para ser mais Jesus, né? Na convivência com seus amigos e com seus colegas, tá bom? Então, essa é uma preocupação hoje para você. Na sua rede social, divulgue uma causa social. Divulgue, né? Mostre ao mundo algumas coisas que estão acontecendo e que estão glorificando a Deus porque estão cuidando de pessoas. E a gente vai se despedindo, eu vou colocar aqui uma música final, e a gente vai se despedindo e implorando para que Deus abençoe você muito e lhe use muito nesse dia para a glória dele. Tá bom? Então vamos estar nos despedindo. Até mais. Deus abençoe.